Quer saber como a bomba atômica funciona? Como se liga com o provérbio hindu, um jogo chinês, uma história grega e física quântica? Então vem comigo que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em 2020, completam-se 75 anos de um dos eventos mais importantes da humanidade, o fim da Segunda Guerra Mundial e a utilização de uma das forças mais destrutivas da natureza para a guerra, que foi a bomba atômica. Quer saber melhor como ela funciona, como ela foi criada, por que ela surgiu e qual a história por trás desse intrincado aparato militar? Então, eu sou Pedro Harter, mestrando em Física, e você está no Ciência em Si, um grupo de física que quer mostrar que a ciência pode ser legal, acessível e presente no seu dia a dia. Deixa aquele likezão aí. Então, antes de falar da bomba atômica em si, a gente precisa revisar alguns conceitos e alguns avanços que ocorreram para que fosse possível a gente ter a bomba atômica. No final do século XIX, a cientista francesa Marie Curie, ela estava estudando algumas dos experimentos do Henri Becquerel e acabou com isso descobrindo a radioatividade e o decaimento de elementos de um em outros. E esse fator da radioatividade, como vocês devem imaginar, ele é bem importante para a bomba atômica. Então, a Marie Curie, ela fez essa descoberta e mais tarde o físico Ernest Rutherford, fazendo também alguns experimentos, ele acabou descobrindo aquilo que hoje em dia a gente chama de núcleo atômico, e também ele e seus alunos acabaram também encontrando aquilo que hoje em dia a gente chama de nêutron, mas não é o dímero. E esses nêutrons vão ser muito importantes mais tarde. Bem, o Rutherford, lá nos experimentos dele já sobre o núcleo, ele postulou que o átomo era construído de cargas positivas e negativas, e mais tarde as nêutrons. E essas cargas, elas interagiam entre si e ficavam juntas devido àquilo que hoje em dia a gente chama de força forte, que é uma força que ela é capaz de vencer a repulsão eletromagnética. Então, você deve imaginar que você tem uma carga positiva e outra positiva, elas vão querer se repelir no núcleo, né? Mas aí você tem a força forte que ela junta as cargas no núcleo. E se você quiser saber mais sobre a força forte, a força fraca e todas as outras forças que existem, só comentar aí embaixo que a gente faz um vídeo sobre. Então, foi postulada a existência dessa força, e lá naquela época que ele percebeu isso, ele já falou que se alguém um dia descobrisse como detonar essa bomba, ela ia destruir a humanidade, porque ela é muito forte. A força forte, quando liberada, ela é até 70 milhões de vezes mais forte que uma reação química normal. Então, imagina que uma bola de urânio de 1 kg, o que é bem pouco até, porque o urânio ele é um metal bem pesado, então uma bolinha de 1 kg, ela tem a mesma energia que uma pilha de 10 andares de TNT, que é um explosivo já muito forte. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, e já tinha passado um tempo desde as pesquisas da Curie e do Rutherford, mas os países ainda não tinham pensado em como utilizar esse potencial atômico e nuclear bélico. Então, isso meio que tinha passado, assim. Alguns países já tinham procurado sobre a viabilidade, mas ainda era uma coisa que se pensava assim, precisaria de toneladas de urânio para fazer uma bomba, então as pesquisas estavam bem devagar. Somente em 1941, quando Pearl Harbor é atacado pelo Império Japonês, os Estados Unidos efetivamente entram na Segunda Guerra Mundial, e lá eles decidem que eles querem fazer um estrago, porque é isso que o americano faz, né? Onde chega atrapalha. Entre 1941 e 1945, você tem essa pesquisa para o desenvolvimento atômico pelos Estados Unidos, e aí eles começam aquela grande loucura que eles fazem. Eles pegaram, construíram uma cidade inteira no deserto do Novo México, e lá eles juntaram dezenas de cientistas somente para projetar uma bomba utilizando os átomos. Mas assim, ela não surgiu da noite pro dia. Eles não foram atacados num dia, no outro dia já estavam com a bomba pronta. Como toda ciência, ela precisa de dinheiro e investimento. E tempo. E o Hugo já falou um pouquinho sobre isso, se você quiser, só aqui em cima. Então, o projeto Manhattan, ele foi extremamente caro porque os Estados Unidos estavam desesperados para tentar ganhar a guerra, então eles injetaram todo o dinheiro possível dentro desse experimento. Eles compravam urânio, compravam materiais, e com dinheiro tudo funciona, né? Então, em 3, 4 anos, eles conseguiram fazer um dos maiores projetos do mundo. Mas antes mesmo do início do projeto Manhattan, foram 2 físicos muito importantes que conseguiram mostrar que já era possível realmente fazer uma bomba atômica, que foi o físico Leo Szilard
e o ganhador do Nobel, Henry Fermi. Que o Hugo também já falou um pouquinho sobre ele no último vídeo sobre OVNIs. Só clicar aqui em cima para esses dois físicos, eles sabiam sobre o processo de fissão nuclear e eles queriam utilizar isso para gerar energia. O que eles conseguiam fazer era que esse átomo fissionava, e aí, como eu disse, quando o átomo fissiona, ele se transforma em outro elemento, libera energia e nêutrons. E o que ele precisa para fissionar um átomo são nêutrons. Então esse átomo fissionava, e a hora que ele liberava energia, ele também liberava alguns nêutrons. E aí esses nêutrons atingiam esse átomo, que também fissionava, e liberava energia. E aí esse átomo atingia esse, numa cadeia linear. E aí com isso eles conseguiam já produzir energia, só que eu sempre precisaria estar injetando mais energia no sistema, mais nêutrons para poder manter essa linha. E o que eles queriam era que depois que explodisse esse átomo, todos os átomos em volta também fissionassem. Era esse o objetivo da bomba atômica. Então eles estavam tentando ver um jeito de fazer isso. E esse processo ele é chamado de reação em cadeia. Então seria o quê? Em vez de eu explodir esse átomo, eu vou explodir todos os outros em volta. Um jeito mais fácil de pensar é uma fileira de dominó. Imagina que eu tenho uma fileira enorme de dominós e estão todos alinhados, um atrás do outro. Para eu conseguir derrubar esse primeiro e derrubar todos os outros, eu vou ter que ter algumas condições especiais. Então, os dominós têm que estar a uma distância boa, senão esse daqui ele pode cair e nunca acertar esse, ou se eles estiverem muito juntos vai cair e eles não vão derrubar os outros. Então eles têm que estar a uma boa distância separada e eles também não podem ser nem muito gordos nem muito magros. Se forem muito magros, eles vão cair sozinhos. Se eles forem muito gordos, eles não caem. Então eu tinha algumas circunstâncias para poder criar também a minha caída de dominós, que seria a minha caída de átomos. Então os físicos já tinham de tudo, né? Eles já sabiam usar e produzir a energia nuclear. Agora era só colocar dentro de uma bomba e explodir em algum lugar, não é? Bem, não é tão simples assim. O Léo e o Fermi, eles já tinham conseguido fazer a reação linear, só que ela ainda era meio difícil de se fazer e não era viável para uma bomba, porque você precisaria sempre de uma fonte de nêutrons, o que você não consegue numa bomba. Bem, como eu disse antes, além da distância entre os dominós, é muito importante você também ter o peso deles. Quanto mais magro ou mais gordo você for, mais fácil ou mais difícil vai ser. E o urânio ele é muito fácil de tombar. E quando ele tomba, ele já libera muita energia. Só que ele ainda era muito difícil, porque eles queriam que alguém caísse mais fácil, alguém caísse praticamente sozinho. E eles encontraram um primo do urânio, que é um isótopo do urânio, então ele tem o mesmo número de prótons, mas um número diferente de nêutrons, que o urânio que a gente encontra na natureza, e esse isótopo ele caía sozinho. Ele era praticamente uma folha de papel em pé. Você parava lá, quietinho, ele caía. E ele era perfeito porque eles queriam para a bomba. O único problema é que ele caía sozinho, né? Então, qualquer coisa que acontecia, ele já decaía. Então, depois de aprender a manipular esse urânio, eles conseguiram se preparar para montar as primeiras bombas. Mas ainda faltava uma coisa, né? Bom, eu sei derrubar meus dominós, só que eu tenho que estar lá na frente e eu só derrubo uma linha. Eu precisava que todos os dominós na minha volta caíssem ao mesmo tempo. Então, em vez de eu colocar um dominó na frente do outro, eu colocaria um dominó aqui, dois aqui, 4, 8. E aí, a hora que esse daqui derrubasse, ele derrubaria um enxame de outros dominós na minha frente. E isso era o último ponto que faltava. E a gente chama isso de criticalidade. Então, o que eles queriam era realizar uma reação crítica. Então, eles precisavam de muita coisa concentrada, e aí não teria nem espaço entre os átomos de urânio para o elétron poder vazar. O urânio está tão concentrado que assim que esse daqui fissionasse, ele ia liberar os nêutrons e ele já ia bater em todos os urânios próximos, assim causando uma reação em cadeia e a explosão que eles precisavam. E como a gente causava essa criticalidade no material que ele era radioativo, super caro e muito instável? Aí surgiram duas ideias para como você fazer essa criticalidade. A primeira seria você fazer uma bolinha não crítica e comprimir ela usando um outro elemento. Ou você fazer um tubo de urânio e outro tubo que se encaixasse, causando, e nesse encaixe ele ficaria num estado crítico. E como eles não tinham tempo, eles foram lá e fizeram as duas coisas. E ainda fizeram uma dessas duas coisas duas vezes, que foi essa de você ter uma bola e explodir ela para dentro. E daí surgiram as bombas Fat Man
Little Boy e a bomba Trinity, que foi a que explodiu no deserto. E você deve estar se perguntando como é que essas bombas funcionam, não é? Vocês estão aí para isso. Bem, a Little Boy, ela usava 2 cilindros de urânio 235. Então você tinha um cilindro que ficava na ponta assim e outro cilindro que ficava na cauda assim. E aí aí em cima desse cilindro da cauda ficava um detonador. Então a hora que eles detonassem, esse cilindro da cauda, ele ia descer até a ponta, ia encaixar e nesse encaixe ele ia causar criticalidade e ia explodir. Enquanto a Fat Man e a Trinity, eles iam estar com a massa concentrada aqui, de maneira não crítica, e iam envolver ele com TNT. E aí eles explodindo esse TNT, ele ia gerar força e ia condensar essa massa de urânio no centro, causando assim a criticalidade e a explosão. E a bomba Trinity também funcionava da mesma maneira que a Fat Man. E também a bomba Trinity e a bomba Fat Man, elas não usavam urânio, elas usavam plutônio, que foi um material descoberto por causa do refinamento de urânio. E ele era muito mais estável do que o urânio normal. Então você tinha essas duas diferenças de bombas que foram utilizadas na guerra. E a bomba Trinity, ela foi montada numa estrutura no meio do deserto de Los Alamos e foi estourada no dia 16 de julho de 1945. Sendo a primeira explosão nuclear que a humanidade já produziu e dando entrada na era atômica. E nos primeiros segundos da explosão, a superfície da bomba era tão quente quanto a superfície do Sol e ela liberou mais de 20 mil toneladas de TNT de energia, que é muita coisa. E com essa explosão foi mostrada a viabilidade do uso da bomba atômica em guerras e mais tarde elas foram utilizadas no ataque no Japão, o que dizimou e destruiu milhares de vidas e acabou arrasando com gerações e mais gerações de pessoas de maneira desnecessária. Tá, e você deve estar se perguntando até agora, mas e os hindus? E os chineses? E o PT, hein? E o Lula? Onde é que eles entram nisso tudo? Bem, os chineses foram os criadores do dominó. Essa é só uma curiosidade para você que está aí assistindo o vídeo até agora. Bem, e os hindus, eles entram na explosão do projeto Trinity. O Otto Oppenheimer, ele estudou sânscrito durante a graduação dele e ele acabou traduzindo um dos textos do hindu para o inglês. E ele mesmo disse que durante a explosão da bomba atômica, ele só se lembrou de uma frase que ele leu num escrito sânscrito. E essa frase ela conta uma história de quando o deus hindu Krishna estava acompanhando um guerreiro de batalha depois da guerra e esse guerreiro pede para Krishna se transformar na sua forma verdadeira de Deus, a sua forma final. E quando ela faz isso, o guerreiro solta a mesma frase que o Oppenheimer. Se o brilho de 1000 sóis explodisseis no céu, isso seria como o esplendor do poderoso ser. Tornei-me a morte, o destruidor de mundos. Foi isso a primeira coisa que Oppenheimer pensou assim que ele explodiu a bomba. Então até ele percebeu o erro ou o estrago que seria utilizado com aquela descoberta recente. Mas além do potencial destrutivo, foi essa pesquisa atômica que levou o surgimento dos geradores e reatores nucleares, como aquele que o Fermi fez. Então hoje em dia a gente tem os geradores nucleares que são fundamentais em alguns países, como o Japão e a Alemanha, por causa dessas descobertas. E até aqui no Brasil a gente tem os geradores de Angra e também aqui o famoso de Chernobyl, que a gente pode também comentar sobre se vocês quiserem. Então é isso, depois desse assunto meio denso, eu termino por aqui. Se inscrevam no canal, deixa aquele likezão aí, curtam o vídeo, comentem diversas coisas, pesquisem, mas nunca para fins militares. É isso, espero que tenham gostado, até logo. Ciência.